nossa fé, a favor da nossa fé, aquilo que nós precisamos tanto para podermos estar firmados na caminhada com o Senhor. Eu vou usar, aos irmãos lá da projeção, eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada. Lucas, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz a palavra de Deus para mim e para você. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Queridos, então esse momento no capítulo 3 de Lucas, no versículo 1, e é sobre a vida e a trajetória de João Batista, que eu quero contextualizar essa palavra e contextualizá-la de acordo com algumas dificuldades que João Batista enfrentou e dentro destas dificuldades, como esteve a fé deste homem. Esse é o contexto dessa reflexão que nós iremos fazer nesta manhã. E a palavra de Deus, ela inicia-se dizendo que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vejamos então que este homem, João Batista, ele era um homem que foi eleito por Deus como um profeta. Ele foi um homem separado por Deus como um profeta. Então, era um homem que Deus escolheu, que Deus separou para pregar uma mensagem em nome do Senhor. Era um homem que tinha os seus atributos. Era um homem que tinha uma trajetória de caminhada com o Senhor, assim como eu e você temos uma trajetória, um caminho já percorrido na presença do Senhor. Não era diferente com João Batista. Então, eu ressalto aqui que ele era um profeta. Eu ressalto aqui que ele tinha atributos que fizeram com que Deus o separasse para tal missão. E a palavra de Deus continua nos dizendo que João Batista percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então esse homem, ele veio como boca profética de Deus. Ele veio com um propósito a esta terra. Ele veio cumprir algo que certamente existe, com alguma conotação especial sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós estamos aqui, como João Batista esteve um dia, para sermos usados pelo Senhor, como profetas, como atalaias, como servos do Senhor, naquilo que o Senhor colocar como missão sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós precisamos ter atenção a isso, porque para cada um de nós, Deus reserva uma missão. A palavra diz que uns foram eleitos como profetas, outros como sacerdotes, outros como pastores. E assim, a palavra de Deus designa cada um de nós segundo a vontade soberana do coração de Deus. Então veja,
que progressivamente Deus, ao trazer a palavra sobre João Batista, comissionou para pregá-la e alertar a todos aqueles que estavam ali, para que eles tivessem a atenção que Deus exige de cada um de nós. Nós não podemos vir para esse banquete desatentos. Nós não podemos vir para este banquete, que é essa reunião que nós estamos desfrutando agora, de qualquer forma, de qualquer maneira. As vestes precisam ser adequadas. E se você está aqui, você foi convidado para o banquete. E mais importante do que ser convidado, você aceitou o convite. Você aceitou o convite. Então, queridos, há algo de especial nisso. Aceitar o convite não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Há algo de especial. Há uma força espiritual te trazendo a este lugar, te movendo para este lugar, para que você esteja aqui prestando atenção na palavra de Deus e deixando com que o Espírito Santo de Deus faça a obra na minha vida e na sua vida. Amém? É isso que está acontecendo. É isso que Deus está processando na minha vida e na sua vida neste exato momento. Neste exato momento. Você não precisa sentir nada diferente. Deus vai plantando a palavra e ela irá frutificar. Não é necessário que você sinta algo diferente nesse momento. Não. Deus, através do Espírito Santo, irá agir, irá trazer transformações na minha vida e na sua vida, segundo o seu propósito. E a palavra diz que João falava tudo isso conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isso que vai ser dito aqui agora, está escrito em Isaías, no capítulo 40, dos versículos 3 a 5, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém, queridos? Toda a carne verá a salvação de Deus. Então, essas palavras, no contexto do livro do profeta Isaías, falava para eles de um projeto de Deus, de um consolo de Deus sobre a vida daquele povo, do povo eleito por Deus, essa promessa de restauração. Caminhos aplanados, todos os outeiros serão aplanados, endireitados as veredas. Fala exatamente da restauração que Deus iria trazer sobre o seu povo, lido essa palavra, proclamado essa palavra no livro do profeta Isaías. Então, João pregava isto para as multidões. Olha o poder que existia na vida desse homem, ministrado por Deus, para poder ministrar a todo o povo. Ele dizia, de uma forma despretensiosa, mas incisiva: raça de víboras. Quem foi que os convenceu ou que os induziu a fugir da ira vindoura? E ali ele ia ministrando gradativamente, progressivamente, trazendo a todos uma palavra de exortação, uma palavra de alerta, uma palavra que fazia com que o povo, assim como eu e você, nos tocássemos, segundo a boa vontade do coração do Pai. E João pregava a todos, falava a todos.
Então, este era o ministério profético de João. Este era o ministério profético. Estas eram as palavras que Deus comissionou a João para que ele pudesse pregar. Vocês percebem nisso? Como Deus revestiu esse homem de autoridade para falar? Havia autoridade nas palavras de João. Essa autoridade ele havia recebido, como diz no início dessa ministração eu falei, que veio a palavra do Senhor, a palavra de Deus a João. Ele não tirou isso de lugar qualquer. Foi uma palavra que Deus deu a ele. Então ele tinha essa autoridade do Pai. E esse homem, ele foi tremendamente preparado por Deus para que ele trouxesse esta palavra. Esse contexto é muito importante, porque a hora que nós formos refletir sobre os aspectos relacionados à fé, você precisa trazer à memória esse momento em que João foi preparado para tudo isso que era o seu ministério profético. Mas o verso 15 do capítulo 3, que nós estamos lendo e meditando, continua dizendo que estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João estava ministrando algo que estava por vir. João estava falando de algo que iria acontecer. E é interessante que João, ele se coloca aqui numa posição de trazer a revelação para todos aqueles que acorriam a ele. Uma revelação de que viria não ele como o Messias, como Cristo, como ungido, não. Esse estava por vir. Este já estava nesta terra. Mas não era ele, João. Então João vai ministrando sobre a vida das pessoas e ele se coloca numa posição de humildade. Ele diz textualmente que ele, João Batista, não era digno de desatar as sandálias daquele que era o Todo-Poderoso. Vejam bem, queridos, que na cultura judaica, na cultura romana, na cultura grega, o mais servil dos servos era aquele que carregava a sandália do seu Senhor. Era aquele que descalçava e calçava as sandálias do seu Senhor. João traz aqui então uma lição de humildade para mim e para você. Isso nos remonta, queridos, naquilo que está escrito na palavra de Deus, lá em 1 Pedro. Lembram-se? 1 Pedro capítulo 5, verso 6, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É só uma questão de momento, é só uma questão de oportunidade para que Deus faça isso. Mas preste atenção, quando você vem a esse banquete, quando você está aqui nesse momento, quando você também, por alguma dificuldade, algum impedimento, nos acompanha aí nas redes sociais, preste atenção nisso. Esse banquete já é um momento especial,
já é um momento em que Deus está exaltando a minha vida e a sua vida, porque Ele está oportunizando a cada um de nós termos comunhão com a sua palavra. Amém, queridos? Nós estamos tendo aqui comunhão com a palavra de Deus. Esse momento é um momento sublime, é um momento muito rico, muito poderoso. É um momento em que Deus separa um tempo na minha vida e na sua vida para nos trazer, para banquetearmos a sua mesa. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Porque você, eu, durante a ministração da palavra, nós somos, pastor Horácio, transformados, modificados, melhorados, burilados pela palavra. Deus trata o nosso caráter. Deus melhora o meu e o seu caráter. Deus fala ao meu e ao seu coração. E com isso, Ele vai tangendo aqui a humildade, o amor. Tudo isso acontece pela palavra de Deus. Foi ministrado aqui durante o louvor que a palavra é a única forma que nós temos de entrarmos em comunhão com Deus e sermos tratados por Deus naquilo que são as nossas necessidades. Não há castigo na palavra, não há dor na palavra, há correção, há exortação, há fortalecimento. Por isso nós precisamos entrar em contato com a palavra de Deus. Entrar em contato com a palavra de Deus. Mas continuando aqui, queridos, a mensagem diz que aquele que virá, irá nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Verso 17 diz, João ministrando ainda aquelas pessoas, que a sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava João o Evangelho ao povo. Mas preste atenção o que a sequência da palavra vai dizer para mim e para você. Atente-se a isso. Atente-se ao verso 19. Há uma quebra aqui na palavra para nos levar a uma outra dimensão que esse homem, João Batista, passava a viver em sua vida, em seu ministério profético. Você acha que um profeta tem uma vida fácil? Será que nós achamos que como eleitos de Deus, nós teremos uma vida fácil? Será que é assim? Ou não? Claro que não. A nossa vida será uma vida, como Jesus já disse, nesse mundo tereis aflições. O pastor Elton mencionou esse versículo. Mas tende bom ânimo, diz o Senhor Jesus. Tende bom ânimo. Vejam João Batista. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João Batista, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou mais uma maldade, sobretudo as de lançar João no cárcere. Então João foi preso. João foi preso. Porque, como profeta do Senhor, ele chegou perto do rei de Herodes Antipas, tetrarca da Judéia, e falou para ele: não é lícito que tu possuas a esposa de teu irmão. E aquilo ficou entalado, aquilo ficou preso na garganta de Herodes. Mas era do Senhor que vinha essa palavra. E com isso, ele mandou que recolhesse João Batista à prisão. E é nesse contexto que eu inicio a reflexão sobre fé.
João Batista na prisão, ele estava fragilizado. Ele estava, naquele momento, extremamente fragilizado. E queridos, quantas vezes, ainda que na caminhada cristã, nós nos sentimos fragilizados. A vida terrena nos impõe algumas lutas, algumas dificuldades que nos fragilizam. E aquilo que o diabo aproveita nesse momento para tentar roubar-nos a fé de alguma forma, ou nos afastando da meditação da palavra, ou não nos trazendo ao culto de celebração. Ele pode usar vários artifícios, Satanás, para nos roubar a fé. E João Batista, nesse momento, ele teve uma dificuldade na sua fé. Vá comigo, nós estamos no capítulo 3, vá comigo para o capítulo 7 de Lucas, como nós estamos meditando. A partir do verso 18, diz o seguinte, a palavra de Deus para mim e para você. Todas estas coisas, que coisas? Milagres, sinais, prodígios que o Senhor Jesus vinha fazendo. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, porque ele estava encarcerado. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-nos ao Senhor Jesus para perguntar: és tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? Queridos, olha como João ficou abalado por estar vivendo todas as dificuldades do cárcere. Lembrem-se que no verso 3, nós começamos a leitura dizendo: veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Um homem, como nós refletimos, que tinha toda uma representação daquilo que Deus queria falar ao seu povo. Um homem comissionado por Deus para falar ao seu povo. Um homem escolhido, separado por Deus para falar ao seu povo. E nesse momento, ele teve uma dúvida. Uma dúvida. És tu o Cristo? Quando os homens chegaram junto dele quem? De Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir? Ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, naquele mesmo momento, a Bíblia diz que Jesus curou muitos enfermos. Curou-os de flagelos, de espíritos imundos e malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, depois de fazer isso, Jesus respondeu aos discípulos de João: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Queridos, isso traz-nos à memória aquilo que Jesus, já ressurreto, ali reunido com seus discípulos, Tomé, quando viu a Jesus, quando pôde tocar em Jesus, quando isso lhe foi oferecido, disse que cria que Jesus havia ressuscitado. E Jesus disse para ele: bem-aventurado os que creram sem ver.
assim a palavra de Deus para mim e para você. Porque Jesus traz à nossa memória, quando ele teve que exortar João Batista, para dizer a João, ou para dizer aos discípulos de João, que fossem a João e dissessem, olha, digam para ele, os cegos veem, os coxos andam, os que estão endemoniados são curados e libertos. Então, isso mostra para mim e para você, que o referencial da minha e da sua fé, que a minha e a sua fé, ela será sempre acrescida, ela será sempre aumentada, através da leitura da palavra de Deus, através da consubstanciação dentro de mim e de você, daquilo que estão escritos nas Sagradas Escrituras. É aqui que nós precisamos nos fortalecer, é aqui que nós teremos revelação do poder de Deus, da graça e misericórdia de Deus, em favor da minha fé e da sua fé, porque o que nos alicerça em seguir a vontade do Pai é a fé. Não há outra coisa que possa nos sustentar. Não há outra coisa que possa nos manter de pé na caminhada com o Senhor, a não ser a fé. Então nós precisamos entender tudo isso. Precisamos entender tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A palavra de Deus diz em João 20:29, que bem-aventurados somos nós, que não vimos, mas que cremos. Nós precisamos entender isso. Isso precisa estar dentro do meu e do seu coração. Será que tem sido assim na minha vida ou na sua vida? Será que nós temos tido esse eloquente envolvimento com a palavra de Deus? Com reflexão da palavra de Deus? Com leitura da palavra de Deus, para nós podermos nos banquetearmos com o Senhor? Essa tem que ser a vontade do meu e do seu coração. Essa tem que ser a vontade para que permanentemente nós estejamos na presença do Pai. E eu quero encerrar essa palavra com algo que está lá em Hebreus capítulo 12. Um versículo. O versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus. Não sei se os irmãos estão projetando. Mas diz a palavra de Deus: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Então Jesus é o referencial que nós temos como autor e consumador da nossa fé. Quando Jesus estava num dado momento, isso está relatado em João capítulo 17, no versículo 20, projeta para mim João 17, 20, meu querido que está aí na mesa de projeção. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Vejam que o poder da palavra de Deus, de gerar no meu e no seu coração a fé que traz para cada um de nós a certeza daquilo que Cristo Jesus irá consumar na minha vida e na sua vida. Queridos, os tempos se mostram tempos cada vez mais difíceis. Está muito difícil viver nessa terra. Está muito confuso viver nesta terra. Os tempos não são favoráveis. Agora, se nós temos
essa aliança firmada com Cristo Jesus, se nós temos nos direcionado pela palavra de Deus, a palavra que está aqui, disponível para cada um de nós, para que ela seja lida, meditada, refletida, sorvida, tragada por cada um de nós. Nós precisamos ter isso firmemente dentro dos nossos corações. Nós precisamos, como um dia foi falado por Deus ao profeta, agora estou em dúvida, me ajuda aí, é o Tinho e Horácio, não sei se foi para Jeremias, pega o rolo da palavra e engole. Jeremias, obrigado, é isso mesmo, minha memória não me traiu. Então, Jeremias, o Senhor falou para ele, pega a palavra, pega o rolo da palavra. A palavra vinha, né? Em rolos, não era na disposição do livro como nós temos hoje. Engole essa palavra, sorve essa palavra. O verbo sorver fala de você engolir, deglutir, mas palatando a palavra, experimentando o sabor da palavra, o sabor de força, de poder, de glória, de majestade da palavra. Queridos, nós temos conhecido algo que nós não podemos deixar à margem por qualquer motivo, a palavra de Deus. Ela é que vai nos fortalecer dia após dia. Ela é que não nos deixará ter dúvida, como por um lapso de tempo, por um breve momento, João Batista, diante daquele sofrimento, diante aquele momento aparentemente de incerteza, vacilou naquele momento, mas que rapidamente o Senhor Jesus, com a sua benignidade, com a sua bondade, ministrou sobre a vida daqueles discípulos, dizendo, vá ao encontro de João e diga isso para ele. Porque Jesus ministrou poderosamente na vida de João Batista. João foi, assim, abençoado por tudo aquilo que Jesus falou a seu respeito. Certo? Falou a seu respeito. Então, nós precisamos, eu quero nesse momento convidar a toda a igreja para se colocar de pé, para que nós possamos fechar essa palavra. Quando Jesus volta-se para aqueles mensageiros que vieram perguntar a ele a respeito de se era aquilo mesmo, se estava tudo certo, se ia acontecer tudo aquilo. Quando eles se retiraram, Jesus começou a ministrar ao povo. Isso está escrito em Lucas capítulo 7, a partir do verso 24. E ele começou a falar a respeito de João Batista. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, queridos. Jesus teve esse zelo, teve esse cuidado. Ele pergunta, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. E ele pergunta novamente, sim, o que saístes a ver? Um profeta? E ele responde, sim, eu vos digo, e muito mais que isto. Este é aquele, dirigindo-se ou referindo-se a João Batista. Este é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro.
o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Queridos, que coisa tremenda. Que generosidade, que amor. Que palavra forte. Você toma posse dessa palavra? Que palavra forte que Deus, que Jesus ministra a todos a respeito da vida de João Batista. Não é por uma ou outra fraqueza que nós tenhamos na caminhada com o Senhor que Ele não irá nos abandonar, não é? Não é. Você pode dizer aleluia? Não é por isso. Deus sabe da minha e da sua limitação. Deus sabe da minha e da sua limitação. Deus sabe de onde fomos constituídos e como matéria para onde iremos retornar. Mas Deus tem propósitos e a palavra é muito clara. Para onde Ele quer levar a minha alma, tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, a eternidade, o desfrute na presença do Pai, o desfrute junto a Cristo Jesus, é algo que está reservado para mim e para você na eternidade, em nome de Jesus. Você recebe? Você recebe? Aleluia. Então nós vamos ser ministrados agora por uma canção, e que Deus fale ao nosso espírito, e que Deus ministre a cada um de nós segundo aquilo que Ele tem visto no coração de cada um de nós. Ele irá ministrar cada letra, cada palavra dessa canção. Eu não sei qual a canção que o Senhor preparou através da equipe de louvor neste momento, eu não sei. Mas eu sei que é o melhor para a minha vida e creio também que é o melhor para a sua vida. E Ele irá falar poderosamente ao meu e ao seu coração, ministrando a bondade, a verdade e o amor que Ele tem por mim e por você. Algo inextinguível, algo que irá nos levar à eternidade, para que nós possamos desfrutar da doce presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, fale ao nosso coração. Continue falando. Continue falando aos nossos corações. Ministra fortemente sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor,
por tudo que o Senhor tem trazido e feito sobre as nossas vidas. Eu diria nesse momento que você colocasse sua mão sobre o seu coração e deixasse que o Espírito de Deus falasse sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus ministre sobre o seu coração. Pai, vem com poder, Senhor, e toda a autoridade que lhe é conferida nos céus e na terra. Que nós possamos, Pai, rompendo em fé, recebermos a ministração da unção, do amor, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoa-nos, Pai, não somente hoje, não somente nesse dia, mas em toda a nossa caminhada junto a Ti, Senhor. Traz sobre nós, Pai, a revelação dos Teus propósitos para a vida de cada um de nós. Fortalece-nos, Pai, na caminhada e leve-nos, Deus, aos lugares que o Senhor programou para cada um de nós. Assim, nós Te louvamos e agradecemos, em o nome de Jesus. Eu pediria à equipe de louvor que continuasse ministrando sobre a igreja nesse momento. Assim que terminar a ministração, através do louvor, que nós possamos ir para as nossas casas, com alegria no coração, levando a mensagem da palavra de Deus e lançando-a aos quatro cantos dessa terra, como profetas, como os João Batistas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Com ousadia vou viver, rompendo em fé. A cada dia